No coração da fé, bem no meio da tradição religiosa, existe um livro cercado de mistério e polêmica: o livro de Enoque. Deixado de fora da Bíblia por séculos, esse texto antigo diz revelar segredos divinos e conhecimentos que deveriam ser proibidos. Enoque, um patriarca bíblico, bisavô do famoso Noé, é considerado o autor desse relato tão fascinante. O livro conta sobre as experiências místicas que ele viveu, as visões que teve do céu e as viagens a lugares sobrenaturais, repletos de maravilhas e mistérios. O livro de Enoque é como uma janela para as crenças e a maneira como os judeus antigos viam o mundo, oferecendo uma perspectiva única. Prepare-se para desvendar os mistérios do livro de Enoque, um livro que foi banido, mas nunca esquecido. Sua influência e fascínio perduram até hoje, intrigando estudiosos e curiosos. Para entender a confusão que o livro de Enoque causa, a gente precisa voltar no tempo, para a época em que ele surgiu, um período repleto de mistérios e transformações. Imagine o Oriente Médio há muitos anos atrás, uma mistura vibrante de culturas e crenças, onde cada esquina contava uma história diferente. Escrito em aramaico e hebraico, o livro mostra as preocupações e esperanças de uma comunidade judaica em um mundo com impérios que nasciam e acabavam, trazendo consigo novas ideias e desafios. Era um tempo de muita agitação religiosa, com ideias do zoroastrismo persa e do misticismo grego se misturando com a tradição judaica, criando um caldeirão fervilhante de pensamentos espirituais. Nesse contexto, surge o livro de Enoque, como uma resposta ousada para perguntas sobre o bem e o mal, o divino e o humano, oferecendo uma nova perspectiva sobre o cosmos. Ele se apresenta como uma revelação divina para Enoque, o sétimo patriarca depois de Adão, conhecido pela retidão e sabedoria, um homem que caminhava com Deus. Com uma linguagem cheia de imagens e simbolismos, o livro descreve a viagem de Enoque ao céu, onde ele aprende segredos do universo e tem visões apocalípticas, revelando mistérios que ainda hoje fascinam estudiosos e curiosos. Uma das coisas mais interessantes do livro de Enoque é a história dos anjos caídos. Ele vai além do que está escrito em Gênesis, no capítulo 6, versículos 1 a 4, e conta com detalhes a queda dos anjos, liderados pelo misterioso Semjaza. Esses seres celestiais, cheios de desejo e orgulho, descem para a terra e se envolvem com mulheres, criando uma raça de gigantes, os Nefilim. Enoque descreve como os anjos caídos ensinaram coisas proibidas para os humanos, como trabalhar com metais, feitiçaria e como lutar em guerras. A história dos gigantes, os Nefilim, nascidos da relação de anjos caídos com mulheres, é uma das partes mais polêmicas do livro de Enoque. Este livro, que não faz parte do cânone bíblico tradicional, oferece uma visão fascinante e controversa sobre a origem desses seres. Esses seres, metade anjos, metade humanos, são descritos como gigantes com força sobre-humana, a própria imagem do mal e da rebelião contra Deus. Eles eram temidos e reverenciados, vistos como uma ameaça à ordem divina e à humanidade. Enoque conta como os gigantes espalharam violência e corrupção pelo mundo, roubando comida e bebendo o sangue das pessoas. Suas ações trouxeram caos e desespero, transformando a terra em um lugar de sofrimento e desordem. O livro sugere que a maldade dos gigantes foi um dos motivos para o dilúvio, uma forma de Deus limpar a terra daquela bagunça. O dilúvio é visto como um ato de purificação, uma tentativa de restaurar a paz e a ordem no mundo. Histórias de gigantes são comuns na mitologia grega, nas sagas nórdicas e até nas lendas indígenas aqui das Américas. Cada cultura tem suas próprias versões e interpretações desses seres colossais. Alguns estudiosos acreditam que a história dos gigantes pode ter surgido da descoberta de fósseis de animais pré-históricos, que as pessoas da época achavam que eram ossos de gigantes.
Essas descobertas alimentaram a imaginação e deram origem a lendas que perduram até hoje. O livro de Enoque não fala só da queda dos anjos e da maldade humana. Ele também descreve as viagens de Enoque para o céu, onde ele recebe visões e mensagens divinas. Guiado por anjos, Enoque atravessa portais celestiais e conhece os limites do universo, testemunhando maravilhas e horrores que a gente nem consegue imaginar. Em suas visões, Enoque vê o trono de Deus, cercado por anjos brilhantes. Ele aprende sobre o calendário, os movimentos das estrelas, os segredos do tempo e a importância da justiça e da honestidade. Por muitos séculos, o livro de Enoque foi considerado perdido, conhecido apenas por pedacinhos e citações em outros textos. Mas, em 1947, uma descoberta incrível mudou tudo o que a gente sabia sobre esse livro. Entre os manuscritos do Mar Morto, encontrados em cavernas perto do Mar Morto, foram encontradas várias cópias do livro de Enoque, algumas delas escritas no século II a.C. Essa descoberta confirmou a importância do livro de Enoque e mostrou que ele era muito lido pelos judeus antes do cristianismo. Mesmo sendo popular entre alguns judeus, o livro de Enoque nunca foi considerado sagrado por todos. Grupos como os essênios achavam que ele era inspirado por Deus, enquanto outros o rejeitavam, dizendo que era heresia. Entre os primeiros cristãos, o livro de Enoque teve uma recepção mista. Justino Mártir e Tertuliano, por exemplo, o citavam como uma fonte confiável. Já Orígenes e Jerônimo o rejeitavam, questionando quem o escreveu e o que ele ensinava. A Carta de Judas, que faz parte do Novo Testamento, cita o livro de Enoque como uma profecia, reforçando a ideia de que Deus julgará o mundo. O livro de Enoque foi ficando de fora da Bíblia aos poucos, e isso aconteceu por causa de questões teológicas, políticas e culturais. Nos primeiros tempos do cristianismo, não existia uma lista oficial dos livros sagrados. Cada comunidade cristã usava os textos que queria. Mas, no final do século IV, quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, surgiu a necessidade de criar uma Bíblia única para todo mundo. Os bispos se reuniram em concílios para decidir quais livros seriam considerados sagrados e quais seriam deixados de fora. O livro de Enoque, apesar de ser antigo e influente, acabou não entrando. Mesmo ficando de fora da Bíblia, o livro de Enoque nunca foi esquecido. As histórias de anjos caídos, gigantes e as visões do fim do mundo continuaram inspirando a cultura ocidental. Na Idade Média, estudiosos e místicos conheciam o livro e o citavam em seus trabalhos. Na Renascença, quando o pessoal redescobriu o interesse pelas coisas antigas, o livro de Enoque foi traduzido para o latim. No século XIX, com o surgimento do Espiritismo, ele ficou famoso de novo. E hoje em dia, o livro de Enoque ainda é estudado e debatido. A história do livro de Enoque mostra a força das ideias. Mesmo sendo ignorado pelas autoridades religiosas, ele nunca se calou e atravessou os séculos. Sua exclusão da Bíblia nos faz pensar sobre a revelação divina, a importância das Escrituras e as diferentes crenças dentro das religiões. Ao ler o livro de Enoque, somos desafiados a questionar nossas crenças sobre Deus, a humanidade e o universo. O livro de Enoque é um enigma que não envelhece, uma janela para um mundo de mistério e maravilhas. As histórias de anjos caídos, gigantes e as visões do céu continuam fascinando as pessoas. Mesmo não estando na Bíblia, ele se recusa a ser silenciado. Sua mensagem atravessa os séculos, revelando seus segredos para quem tiver ouvidos para ouvir. Cada um de nós decide como interpretar o livro de Enoque e o que ele significa para a nossa vida. No fim das contas,
O livro de Enoque nos lembra que a busca pela verdade é uma jornada, não um destino.